Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo. Hoje nós vamos conversar sobre Design Thinking, tá? É uma ferramenta de modelagem de negócios que também, bem como nós temos o Business Model Canvas, que é muito mais difundido. Mas em eventos de imersão, por exemplo, de modelagem de negócios, normalmente nós costumamos abordar e fazer, na verdade, né? Fazer a atividade de Design Thinking, porque ela nos proporciona uma série de etapas que permitem nós conhecermos o negócio, as possibilidades de negócio que surgem a partir de uma única ideia de negócio que nós temos. Quando nós temos uma ideia de negócio, a gente não é capaz de mensurar todas as possibilidades existentes. E o Design Thinking, ele nos dá essa possibilidade de olhar além da ideia principal de negócio. Então, o que é? É um modelo de pensamento que vai além da necessidade de criar um produto ou serviço. Também é importante experimentar novos pontos de vista e ter agilidade na produção da ideia, para aprender com os erros e evoluir rapidamente. É preciso aprender fazendo, mas o empreendedor precisa ficar de olho também nos custos disso. E também tem uma citação bem interessante que eu resolvi colocar para vocês aqui, que fala sobre a ideia principal do Design Thinking, que é: a ideia é entrar na vida do consumidor e procurar ditar comportamentos e necessidades futuras, ou seja, através, por meio do Design Thinking, nós conseguimos ter essa visão, nos colocar no lugar do consumidor, das pessoas que vão consumir o nosso produto ou serviço futuramente, e com isso prever as prioridades ou necessidades de consumo dessas pessoas. Então, as bases do Design Thinking são a empatia, em que significa se colocar no lugar do outro para entender melhor os seus sentimentos, seu comportamento e seus desejos. Com isso, é possível traduzir observações em insights que podem melhorar a vida das pessoas. O Design Thinking, ele tem um foco diferente do Business Model Canvas, que nós vamos ver na nossa próxima aula, porque ele visa muito essa questão do bem-estar, da qualidade de vida, da questão de que os produtos ou serviços eles devem existir e surgir no mercado para melhorar a vida das pessoas. Ele tem um foco muito mais nesse sentido. Já o Business Model Canvas, ele é muito mais voltado para venda, lucro. O foco é um pouco diferente. Por isso eu acredito que utilizar essas duas ferramentas, elas se complementam, sendo utilizadas juntas, até porque são focos diferentes. Outra base do Design Thinking também é a experimentação, que é importante, no caso o autor coloca assim: é importante experimentar ideias e arriscar, pois se aprende muito com o erro. Isso permite descobrir caminhos inusitados. De acordo com Linus Pauling, ganhador do Prêmio Nobel de Química e da Paz, para ter uma boa ideia, você antes precisa ter ideias. Ou seja, vocês devem estar se questionando agora, né? Até eu tô gravando essa aula na quinta, que vocês vão assistir na sexta, no caso. E amanhã eu vou entrar em contato com vocês pelo WhatsApp para nós começarmos a conversar sobre os grupos, sobre a formação dos grupos, se é que vocês já se formaram. Eu acredito que muitos já tenham escolhido, né, o seu grupo, se vai fazer grupo ou não, pode fazer individual também, só que eu acredito que é bastante coisa. O ideal seria fazer em grupo. Só estou sugerindo, tá, pessoal? Vocês são livres para escolher como querem fazer. E as ideias, elas ficam borbulhando, ficam fervilhando, aqueles milhões e milhões de ideias. Como é que eu faço para diferenciar uma boa ideia de negócio das minhas milhares de ideias que eu tenho todo dia? Eu preciso, então, peneirar essas ideias, selecionar essas ideias. E como eu faço isso? Através dessas ferramentas de modelagem de negócio. Esse é o momento de eu me permitir errar. É o momento de errar até se colocar à disposição de errar, porque é o momento que vocês estão tomando decisões a respeito de futuras empresas. Então, aqui na nossa disciplina, nós temos uma situação totalmente hipotética, onde vocês vão fazer uma empresa, vão elaborar uma empresa para aprender o passo a passo
dos itens necessários para fazer um plano de negócios, para, quando vocês entrarem no mercado de trabalho, terem esse conhecimento. Mas no mundo real, hoje a gente pode errar, hoje é uma situação fictícia, mas no mundo real, vocês precisam utilizar das ferramentas e técnicas que nós temos disponíveis para cometer a menor quantidade de erros possível. É essa a ideia, é nós conseguirmos ter uma visão clara do que nós queremos fazer enquanto empresa. E se essa ideia, ela é valiosa, se ela é valiosa no sentido de que ela tem valor, ela tem futuro, o meu produto ou serviço, ele tem, lembram lá não sei se eu cheguei a trabalhar com vocês, acho que foi em outra disciplina, a curva do ciclo do produto, o ciclo de vida de produto, quando começa lá na introdução, depois ele tem o crescimento, tem a maturidade e tem o declínio. Então, normalmente trabalho em marketing, é o ciclo de vida do produto, mas só digita na internet que tem ali, é um gráfico. E aí nós temos todas essas etapas, e normalmente, se vocês observarem, todas as empresas, ou produtos ou serviços, em algum momento vão vivenciar esse ciclo de vida. Pode ser que demore 10 anos, 30, 40, 50 anos, 100 anos, pode ser. Por isso eu preciso estar sempre me reinventando, e por isso essa questão de inovação, esse conceito de inovação dentro das organizações. O Design Thinking, ele não é só utilizado para a criação de empresas, mas também quando eu já tenho uma empresa e preciso me reinventar. Preciso reinventar conceitos, reinventar produtos ou serviços, reinventar a própria organização, para que ela esteja sempre presente no mercado. Então, ele traz essa questão da experimentação, né? Da seleção de ideias, para saber o que de fato é uma boa ideia. E também que a tarefa é ter colaborativamente o maior número de ideias e depois prototipar as melhores, tá? Como a gente já comentou na nossa última aula dos protótipos, da prototipação. Ainda dentro dessa ideia de prototipação, que também é uma das bases do Design Thinking, que significa criar modelos do que será serviço ou produto, para avaliar se é viável, desejável, né, por esse público consumidor, e também praticável, se ele é razoável, porque eu preciso considerar os custos também de produção. Trata-se de concretizar as ideias para que outras pessoas tenham condições de ver, criticar e contribuir. Bom, embora o nome design seja frequentemente associado à qualidade e à aparência estética de produtos, o design como disciplina tem por objetivo máximo promover bem-estar na vida das pessoas. No entanto, é a maneira como o designer percebe as coisas e age sobre elas que chamou a atenção de gestores, abrindo novos caminhos para a inovação empresarial. Então, normalmente, né, o que o autor está querendo dizer é que quando a gente fala em design, normalmente a gente acha algo um pouco né, remete à ideia de algo futurista, algo moderno, algo que vai trazer uma inovação, que vai trazer bem-estar, conforto, enfim. E ele justamente justificando por que essa ferramenta se chama Design Thinking, certo? E também porque os gestores, eles chamou a atenção dos gestores, né, justamente para esse fator. Então, o designer, né, a pessoa que faz o Design Thinking, enxerga como um problema tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência, seja ele um fator emocional, cognitivo ou estético. E o bem-estar na vida das pessoas, considerando todos os aspectos da vida, como trabalho, lazer, relacionamentos, cultura. Isso faz com que a sua principal tarefa seja identificar problemas e gerar soluções. Esse é o grande mote do Design Thinking, é identificar problemas dentro. Eu tenho uma ideia, eu preciso trabalhar essa ideia para saber se ela é viável, se ela é praticável, enfim, todos aqueles que nós acabamos de ver ali. Então, para eu saber isso, eu preciso testar a minha ideia, e o Design Thinking me permite isso. Então, a partir dessa testagem, eu vou conseguir identificar possíveis problemas e também gerar soluções para esses possíveis problemas. Então, o processo de design, ele passa por fases, né, por etapas. São 4 etapas, que são a imersão, podem ser entendidas como insights, análise e síntese, ideação e, por fim, prototipação.
elas podem se repetir ao longo do processo, né? Porque ele é cíclico. O design thinking, ele pode vir a ser cíclico, né? Sempre quando a gente tiver por exemplo, uma prototipação ou uma ideação, e como eu estou sempre em contato, ou devo estar em contato com o meu público consumidor ou futuro consumidor, eu posso ter já feedbacks que me levem a retomar alguma outra etapa dentro das fases do design thinking. Também ali eu coloquei que o processo de design viabiliza o design thinking, né? Ele pode ocorrer por meio de uma abordagem estruturada para gerar e aprimorar ideias. É realizado em 4 fases, da identificação do desafio até a solução do problema. Essas são as 4 fases, né? A imersão. Na verdade, são 3 fases principais, e entre a imersão e a ideação eu tenho análise e síntese para reflexão, tá? Então, eu tenho imersão, análise, síntese, ideação e prototipação, nesta ordem. Começando, então, com a imersão. O que é a imersão? A imersão em profundidade. A imersão, ela tem 3 etapas dentro dela mesmo, tá? Mas eu coloquei aqui, para resumir, para não ficar tão longos os slides, eu coloquei justamente a imersão em profundidade, que é a mais relevante, a mais importante dentro de todas elas. Essa pesquisa é uma pesquisa que nós acabamos fazendo, né, para coletar informações de mercado. Essa pesquisa consiste em um mergulho a fundo no contexto da vida dos atores e do assunto trabalhado. Geralmente, procura se focar no ser humano com o objetivo de levantar informações de 4 tipos. São estas aqui: o que as pessoas falam, como elas agem, o que pensam e como se sentem. Então, a partir disso, de identificar esse meu público consumidor, de identificar esses possíveis consumidores do meu produto ou serviço, eu tenho a ideia, então, é identificar comportamentos extremos e mapear seus padrões e necessidades latentes. A pesquisa é qualitativa e não pretende esgotar o conhecimento sobre segmentos de consumo e comportamento, mas ao levantar oportunidades de perfis extremos, permite que soluções específicas sejam criadas. Soluções essas que muitas vezes atendem a mais grupos, mas que não teriam surgido se o olhar não tivesse sido direcionado para as diferenças. Ou seja, eu tenho a ideia de fazer festas, tenho uma ideia de um produto que eu imaginei que seria para o público idoso, certo? Eu vou trabalhar com um produto que é voltado ao público idoso. Ok, essa é a minha ideia inicial. Não vou levantar não vou colocar nenhum exemplo, tá? Vou colocar esse exemplo geral, que eu pretendo, então, atingir o público idoso, que são as pessoas a partir de 60 anos, sejam homens ou mulheres. Mas aí, quando eu faço a imersão em profundidade, onde eu vou atrás dessas pessoas para verificar se elas de fato teriam ou não interesse no meu produto ou serviço, eu vejo que não. Eu vejo que somente as mulheres se interessam por esse produto, não são os homens e as mulheres. E também percebo que mulheres de outras faixas etárias também gostam do meu produto e estão dispostas a adquiri-lo e a pagar o preço que eu quero, que eu pretendo executar, né, o preço de venda que eu pretendo executar para o meu produto. Aí eu me surpreendo, porque a princípio eu tinha um foco inicial, que eram os idosos, mas não, só um pouquinho. Outras mulheres de outras idades também, que é jovens de 18 anos, mulheres maduras de 30, 40 anos, também querem. Então eu vejo que o meu produto ou serviço, ele é muito mais abrangente do que eu imaginava. E como é que eu consigo comprovar isso? Lá depois que eu já abri o negócio, que eu já mandei fazer os produtos, já mandei fabricar? Não. Eu percebo agora, enquanto eu estou modelando o meu negócio. E, inclusive, eu posso ampliar o leque, criando novos produtos de uma mesma linha, por exemplo, ou outros serviços, atendendo ou ampliando, né, tentando abranger esse leque de pessoas que eu inicialmente não havia previsto. Pensem como essa imersão em profundidade, ela realmente nos oferece condições de refletir acerca da nossa ideia de negócio. Ainda sobre a imersão em profundidade, a ideia é identificar, então, comportamentos extremos e mapear seus padrões e necessidades latentes.
a pesquisa, eu acho que é a mesma coisa que estava escrito ali no outro slide. E aí, como é que eu faço isso? Existem formas de fazer, formas variadas de fazer. Não é para fazer todas essas formas, tá, pessoal? É uma pelo menos que vocês façam. Claro que se vocês forem desenvolver a atividade profissionalmente, se forem cobrar para fazer design thinking, se forem fazer uma empresa de consultoria, por exemplo, mas vocês têm que, pelo menos 2 ou 3, têm que aplicar. Por quê? Porque vocês têm, se vocês aplicam diferentes ferramentas, vocês conseguem estabelecer parâmetros para chegar a uma conclusão mais apropriada. Então, para o trabalho que nós vamos fazer pro dia... Eu até troquei a data, agora eu tô um pouco perdida aqui nos meus... O trabalho era pro dia 4/11, tá? Mas aí eu deixei pro dia 6/11. Não é muita diferença, mas é alguma coisa. Para dar um tempinho a mais para vocês poderem se organizar, pensar a ideia de negócio, enfim. Para semana que vem, então. Para sexta-feira da semana que vem. Tem bastante tempo, tem uma semana, na verdade. Então, vocês vão conseguir pensar. Vocês vão utilizar uma entrevista, vocês vão fazer não vou ler isso aqui, depois vocês podem ler com calma, tá, pessoal? Vocês podem fazer um caderno de sensibilização, vocês podem fazer sessões generativas, que é o encontro no qual se convida os usuários para que dividam suas experiências e realizem juntos atividades nas quais expõem suas visões sobre os temas do projeto. O projeto seria a ideia de negócio. Um dia na vida, que é uma simulação por parte do pesquisador da vida de uma pessoa ou situação estudada, ou sombra, que é o acompanhamento de um usuário ao longo do período de tempo que inclua a interação como um produto ou serviço que está sendo analisado, ou seja, aquela pessoa ela vai disfarçada ali, cliente oculto, já ouviram falar cliente oculto? É isso. Mas aí o cliente oculto ele não vai consumir o produto, mas ele vai observar uma pessoa em si, que faz parte do meu público-alvo, e a reação, e essa sombra, ou esse cliente oculto, ele vai observar a reação da pessoa diante do produto ou serviço, certo? Então, tem diversas formas de fazer, que tem lá no livro que eu postei ali no Moodle, que é o livro do Design Thinking, do Maurício Viana, ele tem detalhadamente como fazer cada uma dessas técnicas, tá? De imersão em profundidade. Se vocês quiserem se aprofundar, tem ali como fazer uma entrevista, o que é. Aqui eu só trago o que é, mas ali ele ensina como fazer, e detalhadamente, então é bem interessante. Tá, no caso pro trabalho de vocês podem fazer entrevista, mas quem que eu vou entrevistar? Pessoal, não é muita gente. Entrevista o pai, a mãe, o vizinho, o amigo, o colega de trabalho. São 1 ou 2 perguntas rápidas, assim, de questão de aceitação do produto ou serviço de vocês. Não precisa ser uma multidão, pode ser 3, 4 pessoas, que já deem um parâmetro para vocês de como que o público, em geral, se comportaria diante do produto ou serviço de vocês. Certo? Depois nós temos a análise e síntese. Após as etapas de levantamento de dados da fase de imersão, os próximos passos são a análise e síntese das informações coletadas. Para tal, os insights são organizados de maneira a obter-se padrões e criar desafios que auxiliem na compreensão do problema. O que são esses insights? Esses insights, eles são as ideias que vão surgir a partir da observação que vocês fizeram. Como é que nós fazemos um artigo? Como é que nós fazemos um artigo acadêmico, um trabalho? Nós fazemos uma observação de um determinado fenômeno, e a partir dessa observação e aplicação de outras técnicas, seja um questionário, ou uma entrevista, ou uma observação direta, uma observação participante, uma análise documental, enfim, nós, a partir desse conjunto de dados levantados, nós temos ideias, que nós podemos entender como insights. A mesma coisa é a questão que nós vamos utilizar aqui. A partir dessa externalidade, a partir do momento em que vocês externam a ideia de negócio de vocês, ou de produto ou de serviço, vocês vão ter uma resposta, um feedback das pessoas. E esses feedbacks, eles devem gerar insights, novas ideias, para que vocês compreendam o próprio negócio de vocês, tenham um entendimento do negócio de vocês. E a análise e síntese, ela pode ser
como é que eu sistematizo esses insights? E aí também o autor ele nos dá uma série de técnicas, que não é para aplicar todas, mas aplicar uma ou duas ajuda. Quando vocês forem fazer profissionalmente, tem que aplicar mais de uma técnica, né, pessoal? Não vai fazer tudo assim de qualquer jeito. Precisa aplicar 2 ou 3 técnicas para poder ter, já falei isso, né? Para poder ter parâmetros e comparar o que está sendo analisado. Porque é uma empresa nova no mercado. Talvez eu não tenha nenhuma outra empresa no ramo, ou nada que seja parecido ou próximo, e eu não tenho parâmetros para medir. Vou medir com o quê? Vou medir com a ideia com ela mesma. Vou confrontar. Por isso a necessidade de utilizar 2 a 3 técnicas dentro da etapa análise e síntese. 2 ou 3 técnicas dentro da etapa de imersão, certo? No caso aqui, para o nosso trabalho, vocês escolhendo uma só já está ótimo, tá? Não é mais que uma, não vou exigir. Somente nós vamos fazer isso para que eu possa entender o trabalho, né? Que eu possa ver que vocês entenderam como é que se desenvolve a ferramenta. Porque isso não é só para o nosso trabalho. Isso é para a vida do administrador. De como criar empresas. E essa disciplina de empreendedorismo, eu sou apaixonada por ela, porque ela é o cerne da administração, né? Criar empresas e manter empresas funcionando. O Design Thinking, ele serve para criar empresa e serve para fazer etapas de renovação de ciclo de empresas, de reinvenção, de inovação dentro das empresas. Então, posso usar em 2 momentos específicos da vida do administrador, da função do administrador. Então, a análise e síntese, ela traz isso. Algumas técnicas que eu posso utilizar para fazer análise e síntese, que é cartões de insights, que são reflexões baseadas em dados reais das pesquisas exploratórias, diagrama de afinidades, que é uma organização e agrupamento dos cartões de insights com base em afinidade, similaridade, dependência ou proximidade, gerando um diagrama que contém as macro-áreas que delimitam o tema trabalhado e as subdivisões e interdependências. Isso é bem interessante. Temos também um mapa conceitual, que é uma visão gráfica construída para simplificar e organizar visualmente os dados complexos de campo. Temos critérios norteadores, que são diretrizes balizadoras do projeto, balizadoras para o projeto, evidenciando aspectos que não devem ser perdidos de vista ao longo de todas as etapas. Então, são esses 4. Eu trouxe aqui essa foto, que aqui vocês podem ver ali, que tem mapa conceitual. Não existe forma certa para fazer mapa conceitual. O mapa conceitual, ele vai depender das ideias de vocês, então ele é livre. Eu só sugiro que, se vocês forem fazer mapa conceitual, utilizem bastante canetas coloridas, porque para indicar as diferentes ideias, para indicar uma ideia que está ligada a outra com a mesma cor. Então, visualmente, um mapa conceitual, o ideal seria usar bastante cores, para identificar bem os itens, tá? Mas ele é livre, tá, pessoal? Também vocês podem escolher qualquer um desse aqui para organizar lá dentro da atividade avaliativa. Eu ainda também tenho, dentro da análise e síntese, que observar as personas, tá? E aí eu trago ferramentas que vão me possibilitar observar isso. As personas são arquétipos, personagens ficcionais, concebidos a partir da síntese de comportamentos observados entre consumidores com perfis extremos. Representam as motivações, desejos, expectativas e necessidades, reunindo características significativas de um grupo mais abrangente. Então, dentro desse conceito de personas que eu vou criar, a partir dos dados que eu coletei, eu posso elaborar um mapa de empatia, que é uma ferramenta de síntese das informações sobre o cliente, numa visualização do que ele diz, faz, pensa e sente. Assim, possibilita a organização dos dados da fase de imersão de forma a prover entendimento de situações do contexto, de comportamentos, preocupações e até aspirações do usuário, do consumidor. Tem a jornada do usuário, o blueprint. Isso. A jornada do usuário é uma representação gráfica das etapas de relacionamento do cliente com o produto ou serviço, que vai descrevendo os passos-chave percorridos antes, durante e depois da compra e utilização. Também eu tenho aqui o blueprint. Se vocês forem fazer com um protótipo, um teste com protótipo, aí não vai ser compra, né?
mas vai ser a interação que esse possível cliente tem com o meu protótipo, tá? Quais são as reações que ele tem quando ele se expõe a esse produto ou serviço. O Blueprint é uma matriz que representa visualmente, de forma esquemática e simples, o complexo sistema de interações que caracterizam a prestação de serviços. Tá? E depois vocês podem ler com calma os slides, tá, pessoal? Direitinho, olhar lá o livro, para ter mais ideias com relação a esses, tá? Eu não vou ler ali, porque senão fica muito, muito comprido o vídeo, e vocês podem ler com calma depois. Aqui eu estou fazendo esse vídeo que é para vocês terem mais ou menos uma noção do que é. Como é que se interligam essas etapas? Eu tenho que usar todas, sim ou não? Não. Para o nosso trabalho, um item de cada etapa. Mas se vocês forem para o mundo real, vocês precisam aplicar a ferramenta completamente, a ferramenta inteira. Não vão aplicar por partes, porque vocês estão lidando com a vida das pessoas, com a vida de empreendedores, com a vida de pessoas que acreditam e têm o sonho de ter uma empresa. Então eu preciso aumentar a minha capacidade de assertividade. E eu faço isso como? Utilizando mais de uma das técnicas de cada etapa. Bom, com relação à ideação, essa fase tem como intuito gerar ideias inovadoras para o tema do projeto. Para isso, utilizam-se as ferramentas de síntese criadas na fase de análise para estimular a criatividade e gerar soluções que estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado. Então, a fase da ideação geralmente se inicia com a equipe do projeto realizando brainstorms, que é aquela técnica, né, de tempestade de ideias. A partir do que eu tenho de conteúdo gerado pela minha análise, pela minha etapa de análise e síntese, eu crio um brainstorming em cima daquelas situações, problemas que surgiram ali. Então, eu crio um brainstorming orientado para criação de sugestões para resolver esses problemas. Em seguida, monta-se uma ou mais sessões de cocriação com usuários ou equipe da empresa contratante, dependendo da necessidade do projeto. As ideias geradas ao longo desse processo são capturadas em cardápios de ideias que são constantemente validadas em reuniões com o cliente, utilizando, por exemplo, uma matriz de posicionamento ou em prototipações, que vai ser na próxima etapa, né? Então, além das ferramentas, dentro da ideia de ideação, da etapa de ideação, é importante que haja variedade de perfis de pessoas envolvidas no processo de geração de ideias. Portanto, normalmente, inclui-se no processo aqueles que serão servidos, ou seja, os possíveis clientes ou já clientes da empresa, pelas soluções que estão sendo desenvolvidas como especialistas e sua própria experiência. Além da equipe multidisciplinar do projeto, são selecionados outros membros como usuários e profissionais de áreas que sejam convenientes ao tema em estudo, normalmente através de workshops de cocriação. Então, o objetivo de reunir diferentes expertises é o de contribuir com diferentes perspectivas, o que, por consequência, torna o resultado final mais rico e mais assertivo. Então, está querendo nos dizer o quê? Eu preciso de experts em administração, em produção, em marketing, em venda na minha equipe para ajudar, para ter ideias que ajudem a resolver esses problemas dentro da minha ideia de negócio? Preciso. Mas além dessas pessoas, eu preciso das pessoas que consomem meu produto ou que virão a consumir, possíveis consumidores do meu produto. Pois essas pessoas são que vão ser a força motriz da minha empresa. Então eu preciso delas no momento de criação da minha empresa, porque elas mesmas podem, a partir das experiências de consumo anteriores, sugerir melhoramentos, sugerir novas ideias, enfim, sugerir uma série de questões que não passariam pela nossa cabeça, certo? Então, por isso está trazendo a ideia de trazer pessoas de diferentes variadas, né, para fazer esse processo de cocriação. Ou seja, o que é cocriação? Criar, recriar ou contribuir com uma criação que já existe, tá? Então, a ideia
da etapa ideação é essa: fazer um brainstorming, depois um workshop de cocriação, e aí a partir desse workshop criar esse cardápio de ideias, e depois fazer, esse sim é sequencial, tá? Os outros vocês podem escolher uma delas, mas este da ideação é sequencial. Depois fazer uma matriz de posicionamento, que é uma ferramenta de análise estratégica das ideias geradas, utilizada na validação destas em relação aos critérios norteadores, bem como as necessidades das pessoas criadas no projeto. O objetivo desse recurso é apoiar o processo de decisão a partir da comunicação eficiente dos benefícios e desafios de cada solução. Porque, além disso, nós temos que considerar isso, né? Que a solução não é a solução ideal. Essa solução proposta desses problemas por essa equipe de profissionais, de pessoas, ela traz benefícios, mas também traz desafios. Traz novos desafios à ideia de negócio. De modo que as ideias mais estratégicas sejam selecionadas para serem prototipadas. E aí nós entramos com a última etapa do nosso Design Thinking, que é a prototipagem, que nós já conversamos bastante na última aula sobre prototipagem, tipos de protótipo, enfim. Então, o Design Thinking, ele vai trazer essa ideia. E ele diz que a prototipação tem como função auxiliar a validação das ideias geradas. E apesar de ser apresentada como uma das últimas fases do processo do Design Thinking, pode ocorrer ao longo do projeto em paralelo com a imersão e a ideação. Na verdade, a ideia é essa, né? Porque como é que eu apresento meu produto ou serviço para possíveis clientes? Ou se eu já tenho uma empresa, eu já tenho o produto, então eu vou partir do produto que eu já tenho, produto ou serviço que eu já tenho. E se eu não tenho nada, é uma ideia de negócio que eu estou criando, eu já preciso ter os protótipos lá no início para apresentar para os possíveis clientes. Então, o protótipo é a tangibilização de uma ideia, a passagem do abstrato para o físico, de forma a representar a realidade, mesmo que simplificada, e propiciar validações. É um instrumento de aprendizado sobre dois aspectos. E aí ele traz aqui. Quais são os aspectos? A fidelidade e a contextualidade. Já vamos ver o que é isso. Então, nós aprendemos fazendo os protótipos, né? E aí conseguimos testar a fidelidade dos clientes em relação a... Não é a fidelidade dos clientes. É a fidelidade desse protótipo ao meu produto ou serviço original, que eu estou pretendendo fazer. E também aprendemos com o usuário a questão da contextualidade, a partir dos testes realizados com este usuário, né? Com os possíveis usuários, possíveis consumidores do meu produto. E aí, juntando, né, esses dois itens, eu tenho a validação do meu protótipo. Dessa forma, eu tenho os níveis de fidelidade, né, que eu estava comentando com vocês ali, da fidelização. Um protótipo pode ser desde uma representação conceitual ou análoga da solução, que tendo baixa fidelidade, passando por aspectos da ideia, até a construção de algo mais próximo possível da solução final, que seria a alta fidelidade. Então, eu tenho aqui um produto com baixa fidelidade, seria eu fazer um desenho, lembram lá da última aula dos tipos de protótipo? Eu fazer um desenho do meu protótipo, fazer uma maquete, tem uma baixa representação. Já se eu fizer um protótipo, como aquele exemplo que tem na aula, que o rapaz queria fazer uma tigela, e aí ele utilizou, primeiro ele fez de inox, depois ele fez de plástico, depois ele fez de vidro, ele testou várias vezes, vários materiais para fazer, seria uma alta fidelidade, né, que se aproxima até do mock-up da ideia, representação mais similar possível da ideia. Média seria a representação de aspectos da ideia, e seria algo entre a baixa e alta, a fidelidade baixa ou alta. Depois também, com relação aos níveis de contextualidade, se envolve o usuário, né, o consumidor final. O teste de um protótipo pode envolver ou não usuários finais e ser realizado desde em um laboratório até o ambiente final, onde o produto ou serviço será usado. As diferentes combinações desses elementos representam os níveis de contextualidade. E aí eu vou considerar aqui que ele pode ser restrito em um ambiente controlado, como um laboratório, por exemplo. Ele pode ser o nível de contextualidade dele pode ser geral, qualquer usuário em qualquer ambiente, pode ser parcial, usuário final ou ambiente final,
seria uma loja, um ponto físico, né, ou o ambiente virtual, dependendo de como vai ser a empresa de vocês. E também o nível de contextualidade total, que é o usuário final e ambiente final. Aqui é o usuário ou ambiente, e aqui é o usuário final e ambiente final, certo? Então, nós temos todas essas possibilidades dentro do Design Thinking, né, para testar o nosso modelo de negócio, testar a nossa ideia, ou testar várias ideias, e depois, no final de todo o processo, verificar qual é a ideia melhor e mais relevante para o meu negócio. Certo, pessoal? Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Que é isso? Está aparecendo várias coisas aqui para mim. Eu vou fazer um videozinho depois curto, lá eu vou postar lá junto da aula da atividade, explicando como é que vocês têm que fazer a atividade. Mas basicamente é isso, tá? Vocês vão ter que pegar cada etapa e contextualizar dentro da ideia de negócio de vocês, preferencialmente executar, né, o Design Thinking para o negócio de vocês e vamos ver no que vai dar, certo? Basicamente é isso, então, até mais, pessoal.